Todo mundo errou esse filme. A verdadeira mensagem de olhos bem fechados, que Kubrick levou para o túmulo. O gancho, a farsa da perfeição. Outubro de 1998. Stanley Kubrick entrega aos estúdios o corte final daquela que seria sua última obsessão. 5 dias depois, o coração para. Infarto! Ele foi para o túmulo levando as chaves de um cofre que a crítica tenta arrombar há 25 anos. Mas a verdadeira sacanagem do Kubrick não foi morrer antes da estreia, foi ter parido uma obra que, até hoje, a gente insiste em ler pelo lado de fora. Quando você ouve falar De Olhos Bem Fechados, de 1999, o que vem à mente? A iconografia das máscaras, o fetiche das sociedades secretas, aquele verniz de teoria da conspiração. E sim, essa semiótica está lá. Mas quem estaciona no espetáculo visual da festa mascarada, sinceramente, não entendeu a engrenagem do filme. O que ninguém te abre o jogo é que o Kubrick não gastou quilômetros de película para falar de seitas. Ele estruturou um tratado sobre o vácuo existencial, apenas camuflado sob a estética do suspense erótico. Ele não usou o ocultismo como adereço de cena, usou como um bisturi cirúrgico para expor o que a gente tenta esconder sob a pele, a nossa própria negligência moral. Fica comigo até o final. Eu vou te provar porque a cena mais perturbadora dessa obra não tem uma gota de sangue, nem artifícios de CGI. É um terror seco, de uma crueza psicológica que faz qualquer filme de gênero atual parecer brincadeira de criança. A chave de leitura, o cotidiano como pesadelo. Vamos ao que interessa, a base de tudo. O Kubrick bebeu direto da fonte de Traumnovelle de Arthur Schnitzler, de 1926. O título original já entrega a charada, Breve Romance de Sonho. O Schnitzler não era só um escritor, era médico, contemporâneo de Freud, e passou a vida dissecando a hipocrisia da alta burguesia de Viena. O Kubrick transplanta esse DNA para Nova York dos anos 90, mas a espinha dorsal é a mesma. Esqueça a seita por um segundo. Esse é um filme sobre um casamento. Ponto. Todo o resto, o luxo, o mistério, o ritual, é só cenário para o verdadeiro conflito. Repara na abertura, temos o casal perfeito, Tom Cruise e Nicole Kidman, se preparando para uma festa de Natal. Ela nua, ele de smoking. Só um ambiente de comercial de perfume francês. É a estética da perfeição burguesa elevada ao cubo. E é exatamente aqui que o Kubrick começa a cavar a primeira vala. Essa perfeição é uma máscara de gesso. O que o diretor faz nas próximas 2 horas e meia é uma demolição sistemática dessa fachada. Ele arranca tijolo por tijolo na nossa frente. É uma desconstrução brutal da ideia de que a gente consegue sufocar quem realmente é atrás de um título ou de uma conta bancária. O Bill Hartford, personagem do Cruise, é o médico modelo, bem-sucedido, pai dedicado, cidadão exemplar. Ele comprou a narrativa de que a vida é um roteiro pronto. Era só seguir as normas, vestir o figurino de adulto funcional e pronto. Jogo ganho. Só que a realidade não aceita esse tipo de contrato. A vida real tem fendas e é por onde o Kubrick enfia a câmera para filmar o que a gente finge que não existe. A confissão que destrói tudo. O ponto de ruptura acontece numa sequência que deveria ser estudo em qualquer terapia. Pós-festa, o quarto do casal vira um tribunal. O clima no quarto vira num estalo. Bill e Alice estão mergulhados naquela névoa de fim de noite, entre uma tragada e outra, quando o papo resolve mostrar os dentes. A conversa escorrega para o campo minado do desejo, aquele abismo onde ninguém sai inteiro. Ela solta a primeira farpa, quase como quem não quer nada.
Você nunca sentiu vontade de transar com outra mulher nesses 9 anos? E o Bill, ele abre aquele sorrisinho de playboy de comercial, a personificação do cara que achou que zerou a vida. Ele diz que não, com aquela convicção cega de quem acredita na própria santidade burguesa. Sou um cara decente, ele diz, com a arrogância de quem acredita na própria propaganda. E é aí que a Alice solta a bomba atômica. Ela confessa que, numa viagem, cruzou com um oficial da Marinha no saguão de um hotel. 0 palavras trocadas. Ela nem sabia o nome do sujeito, mas, por dias, ela esteve pronta para implodir a própria vida. Marido, filha, conforto, segurança, só para ter uma noite com aquele cara desconhecido. Ela não cruzou a linha física, mas ela desejou. E no cinema do Kubrick, o desejo não é um rascunho, é um fato consumado. Aqui, o diretor aplica um golpe seco no plexo solar do ego masculino. O Bill fica em frangalhos. Aquela imagem santificada de esposa dedicada, o porto seguro dele, vira fumaça. Mas o que dói de verdade não é a traição hipotética, é o choque da realidade. Ele percebe que é perfeitamente substituível por um estranho qualquer. Essa confissão é o gatilho, o motor térmico de tudo que vem depois. O Bill sai de casa naquela noite e mergulha numa Nova York noturna, onírica, onde a lógica de mercado e as regras sociais parecem suspensas. Ele não está apenas andando pela rua, ele está fugindo de si mesmo. O labirinto. Cada encontro é um espelho. A partir daqui, o filme vira uma descida aos infernos, mas esquece o enxofre e as labaredas. O inferno do Kubrick é feito de asfalto molhado e de luz de neon. O Bill vira um flaneur perdido numa Nova York que parece um cenário de teatro vazio. Ele cruza com prostitutas, pacientes terminais, velhos depravados em lojinhas de fantasia. É uma fauna humana que serve de espelho. Cada figura dessas é uma bifurcação, uma versão do que a vida dele poderia ter sido se ele não tivesse escolhido o conforto da redoma burguesa. Pega a Domino, a prostituta, jovem, sozinha, num apartamento que exala abandono. Ali o sexo é quase um detalhe. O que ela oferece é uma trégua na solidão. O Bill titubeia, ensaia um passo, mas recua. Só que a imagem dela fica impregnada nele como um vírus. Aí entra o Nick, o pianista, o cara que toca em festas, onde o poder e o fetiche se fundem no escuro. O Bill, obcecado em provar algo para si mesmo, arranca a ceia do amigo, Fidélio. E aqui é onde o Kubrick dá um nó na nossa cabeça. Fidélio é a única ópera do Beethoven. O enredo? Uma mulher se veste de homem para salvar o marido de uma prisão política. Essa citação não é um enfeite erudito. O Bill está entrando numa cela moral e a ironia é que a única saída dele também vai passar pelo sacrifício de uma mulher. Sempre elas pagando a conta do ego dele. O ritual não é o que parece. Finalmente, Somerton, a mansão, a cena que virou imã de maluco na internet. E eu vou ser cirúrgico aqui. 90% das análises que você viu por aí erram o alvo. O Kubrick não estava ali para expor o Illuminati ou fazer um documentário sobre seitas satânicas. Aquilo é alegoria pura, é a encenação teatral do poder bruto. Repara na frieza dos elementos, todo mundo de máscara, capas pesadas, um anonimato absoluto. Ninguém ali é alguém, mas todos conhecem o script. As mulheres desfilam nuas como gado de luxo. Os homens observam com a distância de quem olha um catálogo. Não existe tesão naquela sala. O que existe é hierarquia, uma dominação coreografada, quase mecânica. O sexo ali é burocrático. O Bill entra ali como um amador, sem a máscara certa, sem o convite, sem o código de conduta. Ele é o intruso na festa dos adultos. E quando ele é desmascarado, a punição não é por ter visto corpos nus, é por ter ousado atravessar a barreira da classe sem ser convidado. É o sistema expelindo um corpo estranho. Ele só sai vivo porque uma mulher se oferece em sacrifício.
Quem era ela? A mesma que ele encontrou antes? O Kubrick se recusa a te dar essa mastigada, porque, na verdade, não importa a identidade dela. O que importa é o mecanismo. O poder exige sangue para manter o silêncio. Alguém sempre paga a conta para que a elite mascarada continue intocada. E no dia seguinte, o Bill acorda no mundo real, mas o pesadelo continua. A salvadora dele aparece morta. Overdose? Queima de arquivo? O filme te deixa no vácuo propositalmente. Essa ambiguidade não é preguiça de roteiro. É a ferramenta que o Kubrick usa para te dizer que, no mundo real, a verdade é um privilégio de quem usa a máscara. A máscara no travesseiro, o verdadeiro terror. Agora, a cena que realmente deveria te tirar o sono. O Bill volta para o que ele julgava ser seu porto seguro. O apartamento está em silêncio. A Alice dorme o sono dos justos. Mas ali no travesseiro, exatamente onde o Bill deveria encostar a cabeça, está a máscara. Aquela peça de porcelana fria da mansão. Alguém deixou aquilo lá. Um aviso? Uma ameaça silenciosa da elite? Ou talvez a piada mais cruel da história? O Bill desaba. Ele senta na beira da cama e chora um choro que não é de pânico, é de reconhecimento. Nesse segundo, a ficha cai. A máscara nunca esteve presa às paredes de Somerton. Ela sempre esteve ali, deitada ao lado dele, dividindo o lençol. A Alice também habita zonas de sombra. Ela também carrega desejos que o Bill, na sua arrogância de provedor, nunca se deu ao trabalho de mapear. O horror definitivo do Kubrick não é o sujeito encapuzado te seguindo na rua. Isso é suspense barato. O terror real é abrir os olhos no meio da noite e perceber que você divide a vida com uma completa desconhecida. E o pior, descobrir que, no processo de fingir ser um homem funcional, você também se tornou um estranho para si mesmo. O diálogo final, a rendência. O filme termina numa loja de brinquedos. O cenário é irônico, cores vibrantes, o Natal da filha, a promessa de um recomeço. Mas o diálogo final é um tiro de misericórdia. A Alice diz que eles deveriam ser gratos por terem sobrevivido às aventuras, reais ou sonhadas. O Bill está ali, com aquela cara de quem levou um soco e ainda não entendeu de onde veio. Meio grogue, ele tenta tatear o que sobrou. A gente saiu inteiro dessa, ou o mundo acabou e ninguém me avisou? Ele quer saber se estão a salvo, mas o tom de voz entrega o desespero. Ele está ali, mendigando uma migalha de conforto que o filme não vai entregar. E a Alice? Ela não passa pano. Ela solta o veredito cru e sem filtro. A única certeza que eu tenho é que estamos aqui agora, acordados. É o Bill quem solta o suspiro final. O que a gente faz agora? E é nessa fresta que a Alice passa o cadeado na obra do Kubrick com uma marretada de uma palavra só: fornicar. Muita gente olha para esse desfecho e acha que o casal se resolveu, que é um final de reconciliação. Para mim é o oposto. É o som de quem jogou a toalha. Eu acho devastador. É o som da rendição. Eles desistiram de buscar a verdade. Desistiram de encarar os próprios demônios. A saída que encontram é o recuo para o instinto, para o cotidiano, para a farsa funcional do sexo. Eles decidem, conscientemente, colocar as máscaras de volta e seguir de olhos bem fechados. O Kubrick não entrega esperança, ele entrega o fato de que o ser humano não suporta a luz do sol por muito tempo. A gente prefere o teatro. Conclusão e desfecho. É por isso que essa obra não envelhece. A gente vive cercado de máscaras, no feed do Instagram, na mesa do jantar, no escritório. Construímos uma civilização inteira baseada na curadoria da aparência. E, quando a fenda abre e a podridão aparece, nosso primeiro reflexo é desviar o olho e fingir que foi só um pesadelo. O Kubrick sabia disso. Ele fez um filme para cutucar uma ferida que a gente insiste em cobrir com maquiagem. 25 anos depois,
A ferida continua exposta. Mas e para você? Diz para mim, o que te deu aquele nó no estômago? Qual imagem que te impactou e não sai nem com reza? Joga aí nos comentários. Quero ver qual foi a tua leitura desse abismo. Se essa análise te deu um nó na cabeça, deixa o like e manda para aquele amigo que ainda acha que este é só um filme sobre seitas. A gente se fala no próximo mergulho. E lembra, às vezes, o que mais assusta não é o que a gente vê, é o que a gente decide ignorar. O texto acima foi elaborado pela equipe A Verdade com Larry. Até a próxima. Falou!